Bom dia, Tião. Bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM 91.5, também acompanha o Ponta Porã Informa, tanto o portal como a TV Web Ponta Porã Informa. Você que nos acompanha nas redes sociais, Facebook, Instagram, também no YouTube, né? Você que nos acompanha no YouTube, por favor, né? Deixe o seu like aí e ajude-nos a divulgar esse trabalho. Vamos lá então com as informações desta quarta-feira, dia 10 de março de 2021. Falar de Copa do Brasil, teve time de Mato Grosso do Sul em campo e olha, não fez feio não, né? Não passou, mas não fez feio. A abertura da Copa do Brasil ontem foi de classificação de Bahia e Vitória. Deu Bavi, né? Os dois avançaram à segunda fase da Copa do Brasil. Os dois rivais baianos estrearam na competição na noite de ontem e venceram seus confrontos contra a Campinense da Paraíba e o Águia Negra aqui de Mato Grosso do Sul, né? O Bahia não teve dificuldades para golear o Campinense por 7-1, né, no estádio Amigão, em Campina Grande. O destaque da partida foi o atacante Rossi, autor de 3 gols, autor de 3, né, dos 7 gols. Os outros foram marcados por Juninho Capixaba 2 vezes, Kemerson e Gilberto. Agora o Bahia aguarda o adversário da próxima fase, que vai sair do confronto entre Jaraguá de Goiás e o Manaus do Amazonas, né? O Vitória não teve vida fácil não com a Águia Negra. O Águia Negra por algumas vezes aí teve possibilidade, né? Teve possibilidade de chegar aí até a vitória, né? Jogou bem o time do Águia Negra. Por vezes esteve aí com possibilidade de marcar, mas não conseguiu, né? O Vitória no segundo tempo sobrou um pouco mais em preparo físico e acabou se sobressaindo, mas no primeiro tempo o Águia Negra teve pelo menos 3 chances boas aí para abrir o marcador, mas acabou não concretizando em gols, né? Teve até mais chances que o próprio Vitória. E aí no segundo tempo, apesar de continuar jogando bem, né, o preparo físico no final acabou favorecendo aí o time baiano, né? O Vitória que venceu por 1-0 com o gol do David, né? O Vitória não teve facilidade não, né, no ninho da Águia em Rio Brilhante. O único gol do jogo foi marcado por David no segundo tempo. O adversário do time baiano sairá do confronto entre Rio Branco do Espírito Santo e o Sampaio Corrêa do Maranhão. E hoje serão mais 7 jogos, né? A Ponte Preta visita o Gama às 14h30. O jogo vai acontecer em Lusiânia, né, por causa da pandemia da Covid. Rebaixado no Brasileirão, o Botafogo vai enfrentar o Motoclube em São Luís, enquanto que o Sport pegará o Juazeirense na Bahia, né? O Juazeirense da Bahia na quinta-feira. 4 partidas vão encerrar a primeira semana da Copa do Brasil. O Cruzeiro terá um longo caminho até Roraima, onde vai desafiar o São Raimundo. Já o Goiás vai enfrentar o Boa Vista no Rio de Janeiro. A competição começou com 80 clubes e 40 confrontos únicos. A segunda fase terá 40 clubes e 20 confrontos. E nesta temporada, os 12 clubes pré-classificados vão entrar na terceira fase, fazendo então assim 32 clubes, né? Antes eram 11 times, eles entravam já nas oitavas de final. Estão classificados o campeão da Série B, Chapecoense, campeão da Copa do Nordeste, Ceará, campeão da Copa Verde, o Brasiliense, além dos 8 clubes da Copa Libertadores, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Santos e Grêmio. O 12º classificado é o Atlético, né, Paranaense, qualificado por ter melhor campanha no Campeonato Brasileiro, terminou em 9º lugar com 53 pontos ganhos. Resultados então dessa primeira rodada, apenas 2 jogos, né? Ontem o Águia Negra foi derrotado pelo Vitória por 1-0 e a Campinense da Paraíba foi derrotado pelo Bahia por 7-1. Hoje tem Madureira e Paysandu, 14h30. Gama e Ponte Preta jogam também às 14h30. O 4 de julho do Piauí enfrenta o Confiança. O Rio Branco do Espírito Santo vai enfrentar o Sampaio Corrêa. O Cianorte do Paraná enfrenta o Paraná Clube, confronto paranaense dessa primeira fase aí da Copa do Brasil, né? O Juazeirense da Bahia enfrenta o Sport às 18h15. O Motoclube enfrenta o Botafogo às 20h30. Amanhã tem Real do Distrito Federal e América de Natal. Uberlândia, lá em Minas Gerais, joga contra Luverdense do Mato Grosso.
o São Raimundo enfrenta o Cruzeiro e o Boa Vista vai enfrentar o Goiás, né? São os jogos aí da primeira fase da Copa do Brasil. Ontem nós também tivemos Libertadores, né? 3 jogos deram continuidade à segunda fase da Copa Libertadores da América. O Santos venceu o Deportivo Lara da Venezuela no sufoco por 2-1. No Chile, a União Espanhola bateu o Independiente del Valle por 1-0. Já o Montevideo fez valer o fator casa ao bater o Bolívar por 1-0. O Santos largou na frente por uma vaga na terceira fase da Copa Libertadores da América. O time paulista sofreu, né? Mas derrotou o Deportivo Lara por 2-1 na noite de ontem na Vila Belmiro. Destaques para os meninos da Vila. Os gols do Peixe foram marcados por Vinícius Balieiro e o Kaique. Com o resultado, o Santos joga por um empate no duelo de volta marcado para terça-feira às 18h15 na Venezuela para selar sua classificação. Em outros tempos, né, a vitória seria mais fácil diante do Deportivo Lara, só que foi sofrida e não traz garantia de classificação para o Santos, né? O ex-clube de Miguel Ramírez, técnico do Internacional, Independiente del Valle, perdeu para a União Espanhola no Chile por 1-0. No Equador, poderá empatar na próxima terça-feira para avançar, enquanto que o time equatoriano precisa vencer por 2 gols de diferença, né? O União Espanhola venceu então por 1-0. No Uruguai, o Montevideo bateu o Bolívar por 1-0 e terá que decidir na altitude. O time boliviano precisa vencer por 2 gols de diferença para seguir vivo no torneio, né? Quando se trata de um time que joga na altitude, vencer em casa por 1 gol de diferença é um resultado bastante complicado e não dá certeza de classificação, né? O Montevideo, então, o resultado de ontem, venceu o Bolívar por 1-0. Santos fez 2-1 no Deportivo Lara da Venezuela. A União Espanhola do Chile ganhou do Independiente del Valle do Equador por 1-0. Hoje tem Universidade de Quito do Equador e Libertad do Paraguai, 18h15. Grêmio e Ayacucho, né? Às 20h30. O Caracas joga contra o Júnior. Esse jogo também hoje, 20h30. Ainda hoje tem a Universidade do Chile São Lourenço, 20h30 também. E amanhã tem Guarani do Paraguai e Atlético Nacional da Colômbia. Esses confrontos aí valem pela segunda fase da pré-Libertadores. E aí tem mais uma fase que é a terceira fase para ascender aí a fase de grupos, né, da Copa Libertadores. O Santos está enfrentando então o Deportivo Lara, venceu e joga na semana que vem o jogo da volta para ver se passa a terceira fase da competição, né? São essas as informações, São Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na Cerro Corá FM 91.5, também no portal e TV Web Ponta Porã Informa.